Olá pessoal, professor Rodrigo aqui. Hoje nós entramos no módulo 7 da disciplina Introdução à Arquitetura de Software. Então nós pretendemos abordar os usos e as audiências para documentação da arquitetura, modos de exibição dos documentos, dos artefatos arquiteturais, a escolha das visões arquiteturais também serão abordadas, a construção do pacote de documentação, o padrão do documento, que vai ser elaborado, que pode ser elaborado pelo arquiteto. Documentar comportamento também, isso pode ser necessário em alguns cenários. A documentação da arquitetura e os atributos de qualidade, as visões que apoiam a garantia dos atributos de qualidade. Documentar arquiteturas que mudam mais rápido do que você pode documentá-las. E documentando arquiteturas em um projeto de desenvolvimento ágil. E, por fim, finalizamos com o resumo. Então, até a melhor arquitetura, ela seria inútil se as pessoas que precisam dela não puderem entendê-la o suficiente para usá-la e construir o seu software em cima dessa arquitetura, ou até mesmo modificar essa arquitetura à medida que seja necessário. Ou então, se as pessoas que precisam dessa arquitetura, desenvolvedores, principalmente, não entendê-las apropriadamente e as aplicarem incorretamente. Então, todo o esforço de análise e aquele projeto bastante perspicaz do arquiteto terão sido desperdiçados. Então, a arquitetura de software ela tem uma audiência. E a documentação da arquitetura ela deve ser suficientemente transparente e acessível por essa audiência, ou até mesmo por novos funcionários que venham a juntar a equipe, fazer parte da equipe. Ela deve ser suficientemente concreta para servir como um projeto para construção. Ela deve ter informações suficientes para servir como base para a equipe de análise, os analistas de negócio, também pode ser importante para que eles conheçam a arquitetura para poder especificar os programas que vão ser gerados. E a documentação da arquitetura, ela pode ser prescritiva e descritiva ao mesmo tempo. Para alguns públicos e em algumas situações, a arquitetura prescreve o que deveria ser verdade, colocando restrições às decisões de projeto que ainda serão tomadas. Então, a arquitetura ela fixa algumas coisas e limita, fala, olha, isso aqui tem que ser dessa forma, isso aqui não pode mudar. Em outros casos, a arquitetura ela descreve o que é verdade, o que foi escolhido, as decisões tomadas e assim por diante, contando as decisões já tomadas sobre o projeto de um sistema. Então, entender os usos das partes interessadas na documentação da arquitetura é essencial. Você entender como que a sua arquitetura será lida e compreendida e difundida entre as equipes. E esses usos da arquitetura determinam as informações para capturar. Então, dependendo da equipe ou então do uso daquela documentação, você vai colocar algum tipo de informação lá dentro. Para a modelagem, nós temos basicamente 3 tipos de notações. Nós temos as notações informais, que são até mesmo as mais comuns, que demonstram, então, que capturam as visões do software, que são retratadas, na maioria das vezes graficamente, usando ferramentas de diagramação e edição de propósito geral. Eventualmente, o arquiteto utiliza um editor de imagens comum para expressar a arquitetura. A semântica da descrição é caracterizada em linguagem natural. Então, o funcionamento da arquitetura, como ela deve operar, como os componentes devem se comportar, são descritos em linguagem natural. Português ou inglês, depende da empresa. E elas não podem ser formalmente analisadas. Elas podem ser compreendidas, as pessoas entendem e compreendem, mas não podem ser analisadas de maneira formal. Existem as notações semiformais, que são notações padronizadas, que utilizam elementos gráficos padronizados na sua construção. Ela não possui um tratamento
semântico de todos os elementos dos seus componentes descritivos. Então, não existe uma maneira de você automatizar a verificação da documentação. Ela permite uma análise rudimentar e a UML pode ser considerada uma notação semiformal nesse sentido. E por fim, existem as notações formais. Elas são mais difíceis de serem encontradas, mas eventualmente algumas empresas podem aplicar o seu uso. As visões, elas são descritas de uma notação que tem uma semântica precisa, é quase como um modelo que possa ser executado. Não sei se vocês conhecem, mas em alguns ramos de modelagem de negócios, nós temos o BPMN, que é uma notação gráfica para modelagem de processos de negócios, e temos o BPEL, que é uma linguagem estruturada para documentar processos de negócios. E a partir do diagrama ou do script BPEL, você poderia já gerar o software automaticamente. Então seria mais nesse sentido em que se procuraria uma notação formal. Tá? A análise formal, como até uma compilação, vamos dizer assim, seria possível. Existem linguagens de descrição de arquitetura, que não serão abordadas aqui, chamadas de Architecture Definition Languages, e elas suportam automações, né, no que tange a documentação das arquiteturas. Muito bem, então chega uma hora que o arquiteto ele precisa escolher uma notação que ele vai utilizar. E ele tem que ter em mente, né, as vantagens e as desvantagens de cada uma dessas formas de documentar. Então, essa análise de vantagens e desvantagens nós geralmente chamamos de trade-offs. Normalmente nós chegamos à seguinte conclusão, que as notações mais formais elas levam mais tempo e esforço para se criar a documentação. Assim como também era mais difícil de se entender, né, pelo desenvolvedor, pelos demais membros da equipe. Porém, elas fornecem uma ambiguidade reduzida e oportunidades para análise. Então, é um negócio mais trabalhoso e mais formalmente criado, né? Então, você assume que isso daria mais trabalho, geraria mais esforço para a sua equipe lidar com essa documentação. Por outro lado, as notações informais, né, ou menos formais, elas são mais fáceis de serem criadas pelo time de arquitetura, porém fornecem menos garantias em termos de validações. As notações diferentes, né, são melhores ou piores para se expressar diferentes tipos de informação. Então, dependendo do que você quer expressar, certos tipos de diagramas são mais apropriados e outros são menos apropriados. Por exemplo, o diagrama de classe UML não vai ajudar a argumentar sobre escalonamento. Nem um gráfico de sequência ou um diagrama de sequência lhe dirá muito sobre a probabilidade dos sistemas entregar respostas no tempo predeterminado, né? Ter um requisito de performance definido e ele atender esse requisito. A escolha das notações e idiomas, né, para a representação do conhecimento arquitetural depende de quão importantes são os requisitos não funcionais, né, da precisão que você requer no atendimento dos requisitos não funcionais. Então, eventualmente, você pode precisar de um grau de certeza muito grande num certo aspecto, talvez você tenha que modelar de forma mais pesada e mais precisa esse aspecto. Então, nós temos as visões arquiteturais, né? As visões ou visualizações, elas nos permitem dividir uma arquitetura de software em uma série de representações interessantes e gerenciáveis do sistema. São como diversos diagramas, cada um utilizado para o seu determinado fim, a respeito da mesma arquitetura, tá? Então, ele segue um princípio da documentação da arquitetura, que documentar uma arquitetura é uma questão de documentar os pontos de vista relevantes, ou as visões relevantes
em seguida adicionar documentação que se aplica a mais de uma exibição ou mais de uma visão, de acordo com o nosso autor. Então, quais são as visões ou os diagramas que nós devemos adicionar no nosso projeto arquitetural? Tá? Então, nós podemos chegar à conclusão aqui, né, que diferentes visões suportam diferentes objetivos e usos, então, ou seja, os diagramas, cada diagrama tem o seu uso, né, compreender uma certa característica do seu software. A bibliografia não defende uma visão ou uma coleção de visões particulares, embora até foi passado para vocês na aula passada algumas sugestões de visões, né, de diagramas que são gerados, e aqui nós estamos chamando aqueles diagramas da aula passada de visões. Então, embora exista uma prescrição de quais diagramas seriam interessantes para você gerar, a princípio você não precisa se sentir preso àqueles diagramas. Aquilo é uma sugestão de um modelo de processo. Cada visão ela tem um custo e um benefício, né? Porque dá trabalho diagramar, dá trabalho manter o diagrama atualizado e assim vai adiante. Então, você deve garantir que os benefícios de manter uma visão arquitetural superam seus custos. Então, geralmente a gente documenta o que precisa ser documentado, porque à medida que você gera um documento, você gera um projeto, é bom que ele seja mantido, funcionando e atualizado. Então, isso também requer esforço. Muito bem, a gente começa então com o primeiro tipo de visão, que é chamado visão de módulos. Os elementos dessa visão são unidades de software implementáveis, por exemplo, classes, packages, né, módulos, dependências. Então depende do diagrama que você está gerando, tá? E essa visão de módulo, ela fornece um conjunto coerente de responsabilidades, dizendo, olha, essa responsabilidade é desse módulo, a outra responsabilidade é do outro módulo. Então, existem algumas relações entre as partes, entre os componentes dessa visão. E, dependendo do tipo de visão que você escolher, esses componentes devem estar sempre existir. Então, existem as relações de uma parte de, isso mostra quando, por exemplo, uma classe é parte de um módulo, ou uma classe é parte de uma package de software, tá? Existe a relação depende de, quando uma classe depende da outra, por exemplo, né, sendo assim tentando ser o mais claro possível. Então, define uma relação de dependência entre dois módulos, ou entre duas classes, ou entre dois subprojetos, módulos mesmo, né, são pacotes de classes. Então, existe essa relação, e tem a relação E1, que define uma relação de generalização e especialização, que no caso é a herança. Né, pessoal? Isso vai aparecer nas visões de módulos, ainda mais se você estiver usando linguagens orientadas a objeto. E é improvável que a documentação de qualquer arquitetura de software possa ser completa sem pelo menos uma visão de módulo ou visualização, né? Então, pelo menos um diagrama de módulo você precisa incluir. Aqui seguem algumas restrições, alguns usos para esses diagramas de módulos. Então, em restrições, nós temos que diferentes visões de módulos podem impor restrições topológicas específicas, como limitação nas visibilidades entre os módulos. Então, é como se você estivesse controlando se uma classe é visível, se uma classe de um módulo é visível para outra classe de outro módulo. Então, você pode criar esse tipo de restrição. Os usos para as visões de módulo, né? O projeto de construção de código mesmo, né? Você vai desenvolver, você vai criar aquele código, aquele módulo. Análise de impacto de mudanças, né? Você pretende modificar o software e criar algo novo, alguma outra funcionalidade nova, então você pode utilizar esse módulo para visualizar, num contexto mais macro, o que suas mudanças podem causar. O planejamento e o desenvolvimento incremental, caso você queira utilizar um processo iterativo de desenvolvimento. Análise de rastreabilidade de requisitos, isso aqui também é uma coisa interessante. Existem muitas empresas que usam o tal do RTM, né, que é o Requirements Traceability Matrix, ou matriz de rastreabilidade de requisitos. Então, eles criam uma planilha Excel
pegam todos os requisitos do sistema, colocam nessa planilha na forma de linhas e depois como colunas os casos de uso que atendem aquele requisito para ter certeza que o sistema atende todos os requisitos. Então, esse tipo de visão de módulo ajuda, né, nesse tipo de análise. Apoiar a definição de atribuições de trabalho, cronogramas, implementações e custos. Você poderia pegar um grande diagrama, uma grande visão de modelo, quebrar em pequenas partes e dividir entre equipes para que elas possam desenvolver o software. E também mostrar a estrutura de informações que o sistema precisa gerenciar. Geralmente fica bastante claro nos diagramas de módulos a estrutura dos dados que vão ser manipulados pelo sistema. A nossa próxima visão é a visão de componentes e conectores. As principais, aí nós temos que os componentes são as principais unidades de processamento e armazenamento de dados. Um componente tem um conjunto de portas, através das quais ele interage com os outros componentes. Tá? Então, imagine como um componente, servidor web, ou então o software do servidor web, que você vai utilizar no seu projeto, como Apache Tomcat, Apache HTTPD, assim vai, né, JET e assim por diante. Depois nós temos os conectores, que são os caminhos de interação entre os componentes. Os conectores têm um conjunto de funções que indicam como os conectores podem usar um conector nas interações. Então, realmente é o caminho de conexão, por exemplo, do seu servidor web para o seu servidor de banco de dados. Né? Existe uma linha que conecta eles dois, porque em tempo de execução, o servidor web precisa do servidor de banco de dados. Então, e nessa linha de conexão, você estabelece o protocolo de comunicação, por exemplo, e acaba sendo bastante útil para se fazer uma visão de componentes e conectores. Nos diagramas, ou nas visões de componentes e conectores, nós temos os relacionamentos, né, entre os elementos do diagrama. Então, nós temos o relacionamento de conexão, que é quando um componente se conecta a outro componente usando um conector. Tá? Existe também a relação de delegação de interface, né, onde as portas de certos componentes estão associadas a uma ou mais portas e uma arquitetura interna. Imagina que você tem um balanceador de carga, por exemplo, e esse balanceador de carga ele atende na porta 80, só que quando chega uma conexão até esse balanceador de carga, ele delega essa conexão para um servidor atender. Então o balanceador de carga faz somente essa distribuição de trabalho. Então, isso seria uma delegação de interface. Tá? Então, são esses dois tipos de relacionamento que acontece dentro desse tipo de diagrama. Algumas restrições, né, como toda visão tem restrições, né? Todo diagrama ele retrata bem uma certa característica, tá? E não retrata outras, e ele limita outras alternativas. Então, os componentes só podem ser conectados aos conectores. Você não pode conectar um componente no outro, precisa de um conector, né? Precisa de nem que seja a interface de rede loopback da própria máquina, mas fica uma conexão virtual, mas é necessário, né, a existência dessa conexão, mesmo que seja virtual. Os conectores só podem ser conectados a componentes, então um conector não se conecta a outro conector, tá? Então é componente, conector, componente, tá bom? As conexões só podem ser feitas entre portas e funções, ou então chamamos de protocolos compatíveis, né? Então, o balanceador de carga que trabalha com o protocolo HTTP só pode se conectar a servidores na porta 80 ou 443, que também falam HTTP ou, no pior caso, HTTPS, mas são protocolos compatíveis. Em termos de uso, né? Não de implementação ou de interface, mas eles têm a mesma função, vamos dizer assim, como está escrito aqui. A delegação de interface só pode ser definida entre duas portas compatíveis, como estava até dizendo alguns minutos atrás.
E os conectores não podem aparecer isoladamente. Um conector deve ser conectado a um componente. Então você não pode simplesmente colocar um conector no diagrama, né? Ele tem que estar sempre ligado a um componente, ou dois no caso. Agora o componente ele pode estar sozinho no diagrama, né? Ele pode não estar conectado a nada e ser isolado. Tá? Muito bem. Os diagramas de componentes e conectores eles são usados para mostrar como o sistema funciona, para guiar o desenvolvimento, especificando como que os componentes vão se comportar durante a execução. Ele ajuda a argumentar sobre atributos de qualidade, para você pensar a respeito desses atributos, né, como o tempo de execução, desempenho, disponibilidade. Né, esse tipo de diagrama viabiliza esse tipo de discussão. Aqui nós temos um exemplo de um diagrama, né, para visões, um diagrama de componentes e conectores, um diagrama de componentes UML, formam esse diagrama de forma apropriada. Né? Então aqui nós temos como exemplo um repositório, aqui um banco de dados de contas, né? Ele foi anotado com o estereótipo aqui de repository, né? Repositório de dados. É que ele diz que ele pode ter de 1 até 5 servidores, aqui em cima, né, essa restrição. Aqui seria o acesso para manutenção desse banco de dados, né, uma porta administrativa. Aqui nós temos outro banco de dados de contas, né, onde ele se conecta apenas 2 servidores e tem um acesso administrativo também. Agora não sei, no caso aqui, a utilidade de se ter 2 diagramas sem a conexão, ou então são apenas 2 versões mostrando a mesma ideia. Aqui a anotação é o UML. Os conectores UML eles não são ricos o suficiente. Né? Em UML, quando você faz um diagrama de componentes, você usa apenas uma linha para conectar um componente com outro componente. Tá? Então, eles não podem ter subestruturas, atributos ou descrições comportamentais. Então, muitos conectores usados, eles têm semânticas e implementações bem conhecidas, que são independentes dos aplicativos. Por exemplo, uma conexão HTTP, uma conexão JDBC, né? Então, geralmente, nós utilizamos um estereótipo para denotar esse tipo de conector, que é você utilizar alguma coisa parecido com aquele estereótipo de repositório do diagrama passado. A nossa próxima visão é a visão de alocação. Tá? Na visão de alocação, nós temos como elementos de software, que são itens que são instalados, né, módulos que foram desenvolvidos ou que foram adquiridos e serão instalados no seu sistema. E também nós temos elementos de ambiente, né, como servidores, por exemplo, que pertencem ao ambiente computacional. Então, o elemento de software tem propriedades que são necessárias do ambiente, então ele tem alguns requisitos para ser instalado, e o elemento ambiental tem propriedades que são fornecidas ao software, então depende do equipamento que você está utilizando. A relação entre o elemento de software e o elemento do ambiente, ela se chama alocado em. Então é quando um elemento de software ele é mapeado ou alocado em um elemento ambiental, ele é instalado, né? E as propriedades dependem do tipo de visão que você está utilizando. Diagramas de alocação não são apropriados para avaliar comportamento, né? Não são dinâmicos, eles só mostram onde os softwares são instalados. Ele permite um raciocínio sobre desempenho, sobre disponibilidade, sobre a segurança virtual e física, né? Todos os aspectos, segurança da informação, a segurança do usuário, se ele pode ter algum problema de saúde ao usar o sistema, né? Definindo os ambientes, os equipamentos ou elementos ambientais.
Permite também raciocinar sobre o desenvolvimento distribuído e alocação de trabalho para as equipes, né? Então, os módulos, né, se eles vão ficar separados, se tiver interfaces bem definidas entre eles, eu posso paralelizar o desenvolvimento. Permite raciocinar sobre o acesso simultâneo às versões de software, né, como você vai fazer o deploy, como que você vai implantar, né, para que você vai trocar a versão, como que isso vai funcionar, né, se você vai manter a versão antiga no ar junto com a versão atual, vai trocando gradativamente, né, se forem muitos servidores, ou se for um servidor só, a virada é muito mais simples. E permite raciocinar sobre a forma e os mecanismos de instalação do sistema. Depois nós temos as visões de qualidade, que são outras visões, outros diagramas que você pode construir de acordo com cada aspecto de qualidade que você deseja atingir com o seu sistema. Tá? Então, na visão de qualidade, ela é formada extraindo as peças relevantes das visões estruturais e empacotando-as juntas. Então, rola uma escolha daquilo que você quer ver nesse diagrama. Por exemplo, eu quero ver somente os servidores que tenham a ver com autenticação. Eu quero ver os servidores que tenham a ver com autenticação. Eu quero ver o firewall. Né? Então, quando eu estiver falando de uma visão de segurança. Então, você colocaria os componentes que têm algum papel relacionado à segurança ou alguma responsabilidade em relação a isso. Né? Como, colocando eles nesse diagrama, visualizando como que eles se comunicam, quais são os repositórios de dados, se eles estão seguros ou não. Então, as informações de contexto mostrariam outras medidas de segurança, como você poderia adotar, como controle de acesso ao data center, por exemplo. Temos também a parte comportamental de uma visão de segurança, que mostra o funcionamento dos protocolos de segurança, onde e como os humanos interagem com os elementos de segurança, né? Tentando evitar a engenharia social, por exemplo, que é quando você faz a cabeça ou aproveita de uma falha do ser humano para explorar o sistema informatizado. E também mostra como que o sistema responderia a ameaças e vulnerabilidades específicas. Então, isso aqui seria uma visão de segurança do seu sistema. Aí você faz um diagrama e um documento específico para documentar essa preocupação e também a solução adotada. Temos visões de comunicação, que são úteis para sistemas que são globalmente dispersos e heterogêneos. Ele mostra todos os canais componentes e os diversos canais de rede, valores de parâmetros de qualidade, como largura de banda, latência dos canais de rede, né? Você poderia colocar isso nesse diagrama. É usado para fazer análise de desempenho e confiabilidade, verificar condições de disputa também. E a parte de comportamento dessa visão pode mostrar como a largura de banda de rede é alocada dinamicamente. Podemos ter visões que exibem o tratamento de erros, né, como vai ser o tratamento de erros dentro do sistema, né, iluminar e chamar atenção para quais são os mecanismos e relatórios para resolução de erros, mostrar como os componentes detectam, relatam e resolvem falhas, né, ajudando a identificar fontes de erros e ações corretivas apropriadas para cada um. Podemos ter visões de confiabilidade, modelar mecanismos como replicação e troca, retratar problemas de cronometragem e integridade da transação. Podemos ter algum tipo de diagrama focado em analisar o desempenho, mostrando os aspectos da arquitetura que são importantes e que podem interferir com o desempenho do sistema. Mostrar os modelos de tráfego de rede, latências máximas para a operação e assim por diante. Então, é o papel do arquiteto escolher as visões apropriadas para criar a arquitetura, né? Então, você pode levar em consideração quais são as pessoas que participam da equipe, né, de projeto, quais são suas habilidades, os padrões que devem ser atendidos, né, em relação a requisitos sistêmicos, né, de qualidade sistêmica. Orçamentário também, né? Se você tem um orçamento bastante permissivo, você pode utilizar mais modelos, modelar mais, planejar mais,
para garantir realmente, com certeza, suas qualidades sistêmicas. Não, meu orçamento é um pouco apertado, então eu preciso reduzir o meu esforço aqui nessas fases. Qual o cronograma do projeto? Quanto tempo eu tenho para modelar isso, né? Se meu programa é apertado, eu não poderia fazer muitas visões. Quais são as necessidades de informações dos envolvidos com o projeto, né? O que eles precisam para desenvolver o trabalho? Quais são os requisitos de qualidade mais importantes? Qual o tamanho aproximado do sistema? Tudo isso envolve. Você pode utilizar para decidir quais artefatos você vai construir na modelagem da arquitetura. No mínimo, é esperado que você tenha pelo menos uma visão de módulo, como um diagrama de classes, ou dois, por exemplo, né? Ele demonstraria as entidades do sistema, loja, pedido, né? Produto, né? Que são aquelas entidades que eventualmente se mapeiam em bancos de dados, e tem um diagrama de classes demonstrando as classes de serviço, aquelas que executam trabalho no sistema, que processam reservas de hotel, por exemplo, né? Que renderizam resultados na tela. Então, pelo menos um ou dois diagramas de classe, né, para visualização de módulo. Você tem que ter pelo menos uma visão de alocação, como diagrama de componentes, e pelo menos uma visão de alocação, como diagrama de implantação da OML ou outro que você encontrar e achar necessário. Você pode combinar visões para reduzir a sua quantidade, caso seja um projeto grande, complexo. Visões muito parecidas podem ser reutilizadas, colocadas junto, né, para reduzir a quantidade de diagramas, é uma possibilidade também. Nosso próximo passo é avaliar a construção do pacote de documentação, ou seja, não só os diagramas, mas também o documento de arquitetura, onde vão as discussões justificativas, o texto que o arquiteto produz, né, vai além dos diagramas. Então, vamos supor que você ficou com o básico, você vai gerar dois diagramas de módulos, por exemplo, um diagrama de componentes e conectores e um diagrama de alocação, né, sendo eles dois diagramas de classes, um diagrama de componentes e um diagrama de implantação para o seu sistema. Então, para cada um desses diagramas, não adianta, não é profissional você entregar somente o diagrama para a sua equipe trabalhar. Isso é muito pobre, né, inadequado. Então, a gente começa com o próprio diagrama, obviamente, né? Ele é o item principal. E ele deve ter as informações que você deseja transmitir sobre o sistema, de acordo com a notação apropriada dessa visão, né? Ela é frequentemente gráfica, né? A apresentação dessa visão, das visões, né? Elas são frequentemente gráficas. Então, você tem a diagramação. Se a sua visão, a apresentação primária for gráfica, certifique-se de incluir uma referência que explique a notação. Então, se você utilizou um certo tipo de diagramação, você tem que ter certeza que seu desenvolvedor, seu membro da sua equipe entenda. Então, uma legenda geralmente vai bem. E a falta dessa referência, dessa legenda, é o erro mais comum que vemos na documentação na prática. Depois, acompanhando esse diagrama, nós temos o catálogo de elementos, né, onde ele lista cada elemento desse diagrama e faz algum tipo de comentário, explicação. Ele coloca o elemento e as suas propriedades, cada elemento e a lista, né, dessas propriedades. Ele também fala sobre as relações entre esses elementos e as propriedades, interfaces, se forem necessárias, né, quais são as interfaces entre esses elementos e o comportamento desses elementos, né? Pode ser que às vezes eles não são tão óbvios assim, então é bom falar um pouquinho sobre o que cada elemento do seu diagrama faz. Depois você tem o diagrama, né, de contexto, que seria mostrar como é o ambiente onde o seu diagrama vai se inserir, né? Ele retratar o escopo de uma visão, né? Onde que o seu sistema vai executar, tentar trazer isso, né? Essa noção para quem vai desenvolver o software, né? Para quantos usuários, em que empresa, vai ser só para o Brasil ou para o mundo todo, coisas assim, né? Você pode colocar também um guia de variabilidade,
né, dizendo o que você pode aceitar como alternativa nessa arquitetura, né, onde você poderia aceitar uma coisa diferente, e também as justificativas, né? Explicar o porquê que o design é como ele é, o que você levou em consideração para criar esse modelo, né? Qual é o cenário, qual é o contexto, né? Para quantos usuários você projetou esse sistema, né, simultâneos, para quais restrições de tempo. Então, você falar um pouquinho sobre as suas escolhas, né? Todo arquiteto adora isso, né? Explicar o porquê que ele colocou tal tipo de tecnologia em tal lugar. Então, se você está utilizando alguma coisa padronizada, né, você pode colocar aqui também, se você escolher um padrão arquitetônico, fazer um padrão arquitetônico em camadas, por exemplo, né? Você pode explicar o porquê disso. Aqui nós temos o modelo, né, de um template para o modelo ou template para cada visão. Então aqui onde nós temos a apresentação primária, ou seja, o diagrama com a sua legenda, né? Nem todo mundo, depois que saiu do curso superior, às vezes a pessoa esquece, né, a terminologia. Então é sempre importante colocar a terminologia do diagrama, o que cada símbolo significa. Depois nós temos o catálogo de elementos, onde você explica individualmente cada elemento do seu diagrama. Depois nós temos a seção 3, que é o diagrama de contexto, né? Assim, o diagrama do ambiente onde o sistema se encontra, ou ele vai se encontrar no caso. Guias de variabilidade, o que pode ser mudado na arquitetura, que não prejudica, né, os requisitos não funcionais. E aqui o rationale, aqui, que seria as justificativas daquilo do porquê certas soluções foram adotadas. Um arquiteto também precisa documentar o comportamento do sistema, né, até para poder passar para as pessoas como é esperado que módulos sejam codificados, por exemplo, né, parte da nomeação de classes, interação entre tipos de classes e assim por diante. Então, a documentação comportamental, ela complementa as visões e descreve como os elementos de arquitetura nessa visão interagem entre si. A documentação de comportamento permite raciocínio sobre potencial de um sistema para impasse, ou seja, um deadlock, a capacidade de um sistema de completar uma tarefa na quantidade desejada de tempo, questões de performance, consumo máximo de memória e outros aspectos. O comportamento tem sua própria seção no catálogo de elementos do nosso modelo de exibição. Então, você pode também colocá-lo no documento de arquitetura. Então, os diagramas de comportamento eles servem para descrever uma sequência particular de atividades ou interações entre os elementos estruturais do sistema. Então, nós temos como exemplo diagrama de casos de uso, ou até mesmo casos de uso textuais, diagramas de sequência UML, diagramas de estados UML, também podem ser usados. Aqui nós temos um exemplo do diagrama de casos de uso. Aqui nós temos os nossos atores, as atividades que são realizadas nesse sistema, e aqui do lado direito a referência, né, como o que é cada tipo de elemento para que a pessoa consiga entender, o leitor consiga identificar e entender o diagrama. Aqui nós temos o caso de uso textual, então geralmente ele tem esses campos, né, o nome, que seria o nome que aparece no diagrama de caso de uso. Depois uma descrição, onde você explica um pouco melhor aquele nome, o que acontece naquela atividade. Depois nós temos os atores primários, atores secundários. E depois nós temos o fluxo de eventos, né, que seria a troca de interações entre o usuário e o sistema, onde fica bem claro a dinâmica de interação. O usuário faz tal coisa, o sistema faz tal coisa, o usuário preenche isso, o sistema responde com aquilo. Então, fica bastante claro no diagrama, no caso de uso textual. E também você pode incluir, no caso de uso textual, fluxos alternativos de eventos, né? Tentou fazer uma venda, mas não tinha estoque disponível. Tentou fazer uma venda, mas o cliente tinha débito com a loja, não poderia comprar. Então, esse tipo de informação deve ir no fluxos alternativos.
Geralmente, pessoal, não é papel do arquiteto documentar casos de uso. Ele pode usar um caso de uso, geralmente um dos mais complexos do sistema, como exemplo para poder realizar e testar a arquitetura e mostrar que a arquitetura funciona e como ela funciona, considerando esses casos de uso mais complexos. Tá? Aqui nós temos um exemplo de diagrama de sequência OML, onde nós temos aqui classes, né, no topo, nos quadrados, temos o usuário, ele entra em contato com a página de login, vai para o controlador de login, acessa o banco de dados de usuários, verifica, cria uma sessão para o usuário. Então aqui embaixo nós temos a referência, né, explicando sobre cada tipo de elemento. Isso é bastante importante que o arquiteto disponibilize. Aqui nós temos o diagrama de estados sobre entidades muito fortes no sistema, né? Então, se você tem um sistema de pedidos online, então faz sentido o arquiteto colocar um diagrama de estados do estado de um pedido, né? Porque ele é o motivo principal do sistema. Então, ele deixa bastante claro como que o pedido, né, o estado do pedido evolui durante o seu processamento dentro do sistema. Então, o arquiteto pode utilizar diagramas de estados para esse fim. O arquiteto geralmente não vai desenhar nada, né, exaustivamente. São apenas exemplos ou screenshots, né, de momentos assim que ele pode usar para ilustrar a arquitetura. Não, os diagramas do arquiteto não têm a obrigação de serem completos ou de endereçar todos os casos de uso do sistema. Apenas exemplificar como esses casos de uso seriam realizados na arquitetura atual. E pulamos agora para arquiteturas que mudam muito rápido e não há como mantê-las atualizadas ou documentadas. Então, em algumas situações, equipes muito grandes, sistemas muito voláteis, você pode ter arquiteturas mudando rapidamente. E às vezes é necessário, né, que o time de desenvolvimento ele execute ou ele codifique coisas ou ele crie software utilizando elementos não presentes na arquitetura. Então, se você tem esse tipo de ambiente na empresa que você vai trabalhar, você pode simplesmente documentar o mínimo da sua arquitetura, apenas aquelas coisas que não mudam, ou então que se mudarem requerem que o sistema seja totalmente refeito. Tá? Documentar também as formas de alteração e o que deve nortear as decisões dos desenvolvedores, né? O que deve ser importante para os desenvolvedores verificarem antes de escolher uma tecnologia. Isso é chamado de guia de variabilidade. Também temos a situação de documentar arquiteturas em desenvolvimento ágil. Geralmente existe uma preocupação com prazo bastante grande. Então, geralmente as empresas que trabalham com desenvolvimento ágil têm um modelo de arquitetura bem mais simplificado, né, onde eventualmente você tem mais o diagrama sendo exibido. Muitas das outras seções do documento de arquitetura são omitidas, né, são colocadas lá apenas se fizer muito sentido, né, se tiver realmente uma justificativa bastante forte para se escrever aquela parte do documento. Geralmente, não é uma preocupação criar o documento de projeto arquitetônico, né? Depois fazer o documento de design. Geralmente, em projetos ágeis, o documento arquitetônico pode servir para design mesmo, né? Para fazer os diagramas da implementação já diretamente. Você também não deve se sentir obrigado a preencher todas as seções de todos os documentos. Algumas você pode transmitir oralmente para as pessoas. Em equipes ágeis, às vezes fazem modelos em breves discussões pelo quadro branco. Então, você pode tirar fotos como uma apresentação primária. Às vezes você tem lá uma reunião com os desenvolvedores, vocês criam uma arquitetura, geralmente feito numa lousa, e você pode tirar uma foto daquela lousa, olha, essa aqui é a nossa arquitetura. Né? E você pode utilizar aquilo para colocar no seu documento de arquitetura, para aumentar a agilidade do projeto.
Muito bem, pessoal. É esperado, então, que com esse módulo você, né, conseguiu entender os usos para os quais a escrita deve ser colocada e o público para essa escrita, né, o uso para a documentação e o público para essa documentação. A documentação arquitetônica serve como meio de comunicação e não apenas para gerenciamento. Tá? A arquitetura é um artefato complicado, melhor expresso focando em pontos de vista ou visões. E você deve escolher os pontos de vista para documentar, escolher a notação para documentar esse ponto de vista, e deve escolher um conjunto de pontos de vista que seja mínimo e adequado, né? Diagramas necessários, não mais do que isso. E você deve documentar não só a estrutura da arquitetura, mas também o comportamento, para que as pessoas tenham uma noção melhor de como usar a sua arquitetura. Tá? É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Obrigado, grande abraço. Nos falamos na próxima. Até mais.